Sou a professora Juliana Bello e falarei hoje sobre construção de tese dentro do texto dissertativo argumentativo, ok? Muitos alunos me perguntam, assim, e têm dificuldade de quando vai fazer a construção de um texto dissertativo argumentativo, é, o problema maior está bem justamente na introdução. Então, como que eu faço a construção de uma tese? Porque se vocês forem ver, todos os, é, todos os comandos de produção, quando trata-se de um texto em que você precisa se posicionar, vai pedir então para que você elabore uma tese, né? Para que você faça uma discussão em torno do tema dado, posicionando-se, seja na primeira pessoa, seja na terceira pessoa, tá? Então, o que que ocorre? A dificuldade é que muitas vezes esse texto dissertativo argumentativo que você teria que construir acaba transformando-se em um texto apenas expositivo. O que seria um texto só expositivo? É um texto na qual eu falo sobre o assunto, eu discuto sobre ele, mas necessariamente eu não me posiciono. Esse posicionamento pode ser em primeira pessoa, mas também pode ser em terceira pessoa, não importa, tá? A exigência dos textos de caráter, por exemplo, como o do Enem, 30 linhas, dissertativo argumentativo, a preferência é a terceira pessoa, né? Que você discute o tema de modo mais impessoal. Você fala sobre ele, você se posiciona frente ao problema dado, mas você faz isso na terceira pessoa. Então, em vez de você dizer eu, ou você se colocar no somos, fazemos, falamos, pensamos, você vai colocar-se como fazem, falam, pensam, discutem, sempre jogando os verbos, jogando as pessoas do discurso lá na terceira, tá? Mas há alguns vestibulares, por exemplo, da UEL, da Federal do Paraná, da UEM, da UEPG, que pode ser que dê para você, no comando de produção, uma discussão com o tema e pede para que você posiciona-se, O que você, muitas vezes esse tema vem com uma pergunta, e aí a preferência é que você faça então na primeira pessoa. Pensando no Enem, até mesmo no vestibular da UEMP, aqui próximo, né, também de nós aqui, eu estou sempre me referindo aos vestibulares mais em torno de nós, além do Enem, a UEMP é um artigo de opinião, então a preferência é a primeira pessoa. Mas o artigo de opinião eu vou fazer um videozinho mais para frente falando só sobre ele, porque ele tem algumas particularidades que o dissertativo argumentativa não tem, e o artigo de opinião ele tem, tá? Então, pensando só na dissertativa argumentativa, aquela clássica, e aquela estrutura de 30 linhas do Enem, tá? Porque o que você faz em 30, você também vai fazer a mesma construção, mas diminuindo a quantidade de argumento, e compactuando aí de acordo com a quantidade de linha que eles vão lhe exigir, tá? Mas vamos pensar então numa dissertativa argumentativa de 30 linhas, em que você então tem que discutir um tema, a preferência então na terceira pessoa, mas você tem que se posicionar, mas não é dizer eu penso, eu acho que, né? Você vai se posicionar, mas colocando então a pessoa do discurso lá na terceira, tá? Seja no plural, seja no singular. Mas digamos, eu fiz até didaticamente assim, bem basiquinho, mas só então para nós pensarmos naquela construção. Você sabe que você precisa fazer introdução, desenvolvimento, conclusão. Ok, beleza. A construção paragrafal básica é de 5 a 7 linhas para cada parágrafo. Esses parágrafos vão ser divididos em períodos, ou seja, eu não posso começar escrevendo aqui e dar ponto final só lá embaixo, né? Não posso escrever 7, 8, sei lá quantas linhas diretas. E eu também não posso fazer um parágrafo de 4 linhas, porque isso nem configura um parágrafo. Isso vai configurar um período que você construiu. E um parágrafo, na verdade, é uma junção de períodos, né, que vai, então, fazer essa construção que nós chamamos de parágrafo. O parágrafo, então, para uma introdução, o essencial é que você faça de entre 5 e 7 linhas, tá? E a introdução, por que ela é, de fato, mais difícil? Porque além de você apresentar o tema que foi lhe dado, você também precisa colocar a tese. Essa tese também precisam tomar cuidado, porque, por exemplo, dizer que a população precisa se conscientizar em relação à questão do problema da dengue, porque é importante, a saúde é primordial e é preciso que a saúde seja a questão mais importante de um país, sei lá, tô soltando aí algumas questões
óbvias, né? É óbvio que a saúde é importante. É óbvio que as pessoas precisam se conscientizar em relação ao problema da dengue. Então, essas posições são muito óbvias. Então, isso não configura como uma tese propriamente, né? A tese é uma discussão em que você deve fazer no corpo do texto todo. Então, você coloca ela na introdução, apresentando brevemente o tema, e ela tem que estar bem marcadinha ali. Nos parágrafos de desenvolvimento, então vamos supor que você faça aí um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Esses 2 parágrafos de desenvolvimento, eles precisam discutir especificamente 2 pontos principais que você deve falar, mas em relação à tese que você colocou lá na introdução. Por que a tese é tão importante na introdução? Porque se você não coloca ela na introdução, você se perde completamente no texto. Você vai falar um monte de coisa, mas não vai falar nada com nada. Ou você vai falar coisas muito superficiais, então você vai ficar naquela questão muito superficial, e é o que acontece, né? Geralmente nós fazemos isso, então nós nos perdemos dentro de um texto justamente por isso. Discutir só o senso comum, falar só sobre o que todo mundo já falou, todo mundo fala, aquilo que está batido. Então, nós às vezes nos preocupamos em falar aquilo que nós sabemos, mas não falar o que nós sabemos de um modo mais construído, dentro de uma questão problematizando, né? Melhor isso. Então, precisam tomar bastante cuidado, colocar exemplos também, de preferência, deixe para pôr os exemplos nos argumentos. Então, vamos pensar na tese. Então, eu fiz um exemplo aqui, eu fiz um esqueminha aqui bem básico. Então, você tem na introdução, a introdução obrigatoriamente precisa aparecer o tema em 2 linhas, que é chamado, lembrando que tópico frasal é a frase que inicia todos os parágrafos, qualquer que seja o texto que você for escrever. Tópico frasal são as frases iniciais, as frases que abrem um parágrafo. Em geral, esses tópicos frasais traz dentro dele o tema, a ideia principal de cada parágrafo. Obviamente que se você for fazer um tópico frasal na introdução, eu tô passando a receitinha básica, tá, pessoal? Tô passando a receitinha bem basiquinha. Depois, lógico, com o tempo de prática, você pode iniciar uma introdução de várias outras formas, desde que você esteja apresentando o tema e desde que você faça a tese. Agora, como você vai fazer isso, vai da criatividade de cada um, tá? Mas tomem bastante cuidado. Eu, logo menos, também vou falar um pouquinho sobre essa questão de citações, citar filósofos, tomar cuidado com isso, tá? Mas vou fazer um vídeo depois separado só para discutir essa questão. Vamos pensar numa receita básica. Vamos pensar aqui na receita do bolo bem básica. Então, eu apresento no tópico frasal da introdução, nas 2, 3 primeiras linhas, o tema. Depois, eu faço a tese, tá? Em mais 2 períodos aí dentro do mesmo parágrafo, eu estabeleço a tese. Então, digamos que eu tenha, vamos, né? Aproveitando a carona aí da nossa problemática, né? Do que nós estamos passando neste momento, inclusive, que é sobre a questão do coronavírus. Eu não sei se vocês vão conseguir fazer a leitura, mas os impactos. Imagine que nós temos, de repente, um tema para discutir sobre isso. Impactos do coronavírus no Brasil. Do novo coronavírus no Brasil. Então, o que nós pensamos sobre esse impacto? São vários. Eu não vou conseguir colocar tudo isso num texto de 30 linhas, né? Se eu for falar tudo isso num texto de 30 linhas, são muitas coisas. Então, eu vou falar de 1000 coisas. E vai vir na minha cabeça muita coisa fresca que eu tenho visto no jornal, que eu tenho visto incessantemente na internet. E aí é que tá, né? Eu tô fazendo isso como exemplo. Poderia ser qualquer tema. São os recortes. Então, tese nada mais é que o recorte que você faz para fazer uma discussão de um tema. Eu posso falar muita coisa dentro desse tema, mas eu preciso fazer um recorte. Eu preciso estabelecer esse recorte para que eu não faça aquilo. Falei, mas não falei nada com nada. Baguncei tudo, fico com aquela sensação de, meu Deus, eu sabia falar sobre isso e tirei essa nota baixa, falei, mas eu não consegui me colocar direito, justamente por isso. A falta do recorte, a falta do foco. Então, se eu tenho um tema como esse, impacto do novo coronavírus, né, no Brasil, vamos especificar o Brasil, porque se for falar isso em escala mundial, né, muito mais ainda, vamos pensar aqui na questão do país. Se eu tenho um tema como esse, eu preciso tomar cuidado, né? Primeiro, são várias mil coisas aí, né,
que eu posso falar. Então, se eu falar tudo num texto de 30 linhas, eu vou ter problema. Vou misturar as coisas, vou falar muito e não vou falar nada. E aí vai ficar aquela questão, tá, mas e daí? Você falou, mas eu não entendi ainda seu posicionamento. Então, eu teria aqui 3 propostas de tese dentro de um tema amplo como esse, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso.